O que está faltando é o seguinte: os modelos matemáticos usados como base para tudo que está sendo falado aqui são furados. O modelo matemático, de modo geral, não é confiável. Ele deve ser usado, deve ser feito, mas ele não é a verdade. Ele deve ser validado. Então, eu lembro do estudo de impacto ambiental de Docas, onde aparecem os modelos que foram apresentados, não esses agora, que a Fátima apresentou, mas eu li o EIA de Docas, e que mostra uma série de simulações que foram feitas usando dados que, a meu ver, são muito pequenos, muito poucos. Por exemplo, a faixa de vento, de parâmetros de vento utilizados na estação meteorológica da Ilha Rádio foi extremamente máxima. Isso e outro, estudos de corrente não foram revisados. Foi utilizado dados de marés e jamais se tocou em dados que deveriam ser feitos pelo menos durante um ano de medição contínua todo dia. Isso porque é para se poder embasar um modelo e que mesmo assim ele será falho e se deve ser validado, pelo menos um ano de série temporária de medições correntes. Eu nunca vi um corretômetro em todos esses estudos que foram feitos. Sei que esses estudos do INPH foram feitos, mas não de uma forma como deveriam ser feitos. Esses modelos deveriam ser mais aprimorados e deveriam ser validados. Então, eu acho que realmente deve haver uma quantidade grande de resíduos no fundo, mas o que não foi feito ainda, que a gente está propondo fazer, é um mapeamento do fundo, para mapear o sedimento que está atualmente no fundo marinho, principalmente nessa área do entorno do Botafogo. Eu acho que é muito restrito, está muito próximo, mas não é o momento. O que a gente está propondo agora é fazer uma radiografia do fundo, usando dados de imagens de sonar, usando um mapeamento detalhado, com precisão métrica, e, logicamente, saber se esses sedimentos famosos, que eu acho que existem lá, existem nessa área, se eles atendem à resolução por ano. 344. Não é isso? Por que eu estou falando isso? Porque somente agora, como você bem falou, essas dragagens estão sendo bem acompanhadas. Eu mesmo já vi dragagens sendo feitas, despejadas, na boca da Baía do Guanabara. Eu já fiz isso. Muita coisa foi lançada antes disso. Então seria bom que a gente fizesse um mapeamento de detalhe do fundo para tentar identificar o caminhamento desses resíduos todos que foram falados aqui. Eu trabalho na Universidade Federal Fluminense. Nós temos um grupo de Geologia Marinha, que é o LAGEMAR, Laboratório de Geologia Marinha da Universidade Federal Fluminense, ligado ao Departamento de Geologia da Universidade Federal Fluminense. E a gente vem estudando o fundo marinho da Baía de Guanabara já há bastante tempo, principalmente o próprio fundo da Baía de Guanabara, e fazemos trabalhos em associação com biólogos, colegas nossos, do Instituto de Biologia Marinha também. Eu quero dar os parabéns ao senhor pela colocação de atitude exata. Uma situação, porque eu tenho batido nisso há muito tempo, Fernando. Eu sei que muitas pessoas têm boa vontade e outras tentam entender e a gente vê. Eu fiz um mapeamento, em minha embarcação eu tenho um sonar de última geração, um radar, um GPS. Então numa passada ali eu já fiz um rápido mapeamento da parte do ponto C. Eu ainda não fiz o do ponto D, porque eu ainda não estou com o meu barco no sul e devo voltar na semana que vem. E, independente disso, eu vou fazer esse trabalho mais uma vez, porque a área que abrange é muito maior do que a que eu denunciei na época. E a união dos dois pontos forma uma área quadrangular de uma amplitude que também tem que ser levada em consideração, né, dentro desse trabalho. Então, mais uma vez, eu quero dar os parabéns ao senhor. Eu gostei muito.